Às vezes traumas, tantos dramas, noites sem dormir, pensamentos sem fim. É uma miragem fascinante da imaginação. Eu sou muito contente de poder ser artista no Brasil, embora seja difícil, mas eu sou contente porque eu sinto que o Brasil é um território, assim, tão... como se fosse um terreno mesmo, pronto pra gente plantar. E tudo que a gente plantar vai dar, assim, tipo, tá pronto pra gente viver as maiores experiências. Então, tipo, eu me sinto muito feliz de poder ser a artista que eu sou, assim, do meu jeito, com a minha identidade, poder oferecer isso pras pessoas. E o mais incrível é ver que tem gente que se conecta com todas essas maluquices, sabe? Tipo, então, eu me sinto feliz, eu sinto que é um bom momento, assim, que é um bom caminho também. Loves piano. É ritmo de fragrância. Você vai levar esse piano embora? Vai. Mas você tem que esperar. Não, mas eu não vou agora não. Ele pode esperar. Minha vida sempre foi bastante musical, assim, num sentido meio sensorial, porque meu pai era cantor. De vez em quando ele se apresentava em alguns bares da cidade, minha mãe me levava pra ver ele cantar. Eu ouvia muito rádio, eu escutava muito vinil. Minha mãe ainda peguei um pouquinho dos vinis em casa, assim, antes da transição pro CD. Ainda tinha e eu ouvia. E gostava muito de música, assim. Eu me lembro que eu assistia televisão sempre focada em música, então eu decorava jingle de comercial, de qualquer coisa, as trilhas dos filmes, de novela, então sempre muito conectada com música, assim. Paixão aperta, quase cega, te domina, queima, arde, engana, enlouquece sim. Como eu ouvia muita música, e música sempre me chamou muito a atenção, e eu sou de um estado que é muito musical, que é a Bahia, a musicalidade está em todos os cantos, assim, todas as esquinas. Então tem sempre alguém fazendo som, pelo menos quando eu era criança tinha sempre alguém tocando em algum lugar, percussão, né? Tipo, as músicas dos blocos afros tocavam no rádio também, né? Era uma música mais popular, não era só uma música de carnaval, tocava ao longo do ano e tinha sua potencialização no carnaval. Então, eu acredito que tudo isso me influenciou, assim. A música, sem saber, a música da diáspora negra sempre foi a que mais me comoveu. Claro que eu já ouvi muitas coisas. Eu me lembro que nos vinis na casa da minha mãe tinha Roberto Carlos, tinha Fafá de Belém, tinha Simone, tinha uma música mais eclética, assim. Eu acho que Gilberto Gil me influenciou muito. Enfim, Leaeu, Lodum, Caetano, Gal, Bethânia, né, Margareth Menezes, todos esses baluartes da música baiana, né? Fora a música popular mesmo da Bahia, o pagodão, tudo isso tem, assim, não tem como... eu não fui criada dentro de uma escola de música, um pensamento de música, só vim estudar música depois que eu me mudei para São Paulo, né? Minha referência musical, ela tá muito baseada realmente na música popular. Eu sou pisciana, então eu sempre fui muito imaginativa. Eu queria ser muitas coisas ao mesmo tempo, coisas muito desconexas, assim. Eu queria ser bailarina, patinadora no gelo, astronauta, cientista, diplomata, atriz, sei lá, várias coisas. E aí eu vim para São Paulo em 2004 para trabalhar como modelo. Trabalhei como modelo seguidamente, acho que durante 4, 6 anos. Mas aí a música me atravessou mesmo, assim, de vez, sem muita ladainha ali, que já não tinha tanta dificuldade no sentido de, tipo assim, já estava aqui em São Paulo, já não precisava tanto da permissão da minha mãe para fazer as coisas. O encantamento pela música foi imediato, no sentido de chegar num estúdio
para ensaiar pela primeira vez. E foi, assim, um grande... Parece que eu tomei um banho, assim, de alguma coisa, que foi muito... Uma sensação muito boa, assim. Eu olhava pros músicos, pros meus amigos músicos, e falava, gente, eu quero andar com eles para sempre, assim. E foi assim. Eu comecei e nunca mais parei. Trabalhando como modelo, eu tive acesso a muitas informações que eu não tinha, como racismo, várias coisas. Tipo, sair do lugar onde a maioria das pessoas que eu olhava em volta eram negras. Claro que a Bahia tem muitos elementos racistas, mas é muito diferente você chegar num lugar e você se reconhecer, pelo menos pela representatividade imagética, né? Quando eu cheguei em São Paulo, foi muito difícil reconhecer pessoas negras na rua, assim, eu não via pessoas negras na rua. E o próprio trabalho, a moda em si, tipo, aquela dificuldade de compreender por que eu não estava, por que eu não me encaixava naquele lugar, né? Tipo, e eu insistindo e querendo fazer parte, querendo pertencer. E aquele universo sempre me dizendo não, me dizendo não. E a música não, a música me absorveu imediatamente. Foi imediato. Quando eu disse eu quero isso, me absorveu imediatamente. Então, aquilo me trouxe uma sensação de bem-estar no mundo e vem me trazendo, e vem me conectando com a minha pessoa durante todo esse tempo. E aí, um dia, eu fui no VMB e reencontrei Fred, que é o diretor do meu clipe, e ele estava defendendo o Triunfo com o Emicida, que foi, acho que um portalzão, né? Para ambos, assim. Tanto ele como diretor, quanto o Emicida como rapper. E aí ele me apresentou o Emicida, e nisso a gente se adicionou no MySpace e ficava trocando música, sei lá, nem me lembro, tipo, ficava falando de música. E aí entrei para um cenário que é esse cenário totalmente rico que a música brasileira ganhou, que é o rap, né? Que é essa linguagem de rap. Então gravei com alguns personagens da cidade de São Paulo, desse neo-rap, dessa galera que veio para fazer esse gênero musical se tornar a potência que sempre mereceu esse crédito, né? E aí, por causa disso, também comecei a conhecer a galera do Alaf. Conheci Brechó primeiro. Aí foi pouco tempo, assim, até rolar o alinhamento de planetas. Menos de 4 meses a gente já estava ensaiando muito. E em junho a gente já fez o primeiro show no centro da cidade, ali onde era o Bar B, hoje em dia é Jazz B. E aí começou, no final do ano a gente já começou a gravar o primeiro disco, primeiro, segundo, terceiro, e aí eu fiz o meu. Aruanda, Aganju, Azunodo, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Eu senti um chamado muito forte, assim, porque o Alaf já tinha acabado de gravar o terceiro disco, que foi SP Não É Sopa. E eu tava com muitas ideias, eu tava com muita vontade de fazer coisas que, naturalmente, numa banda você não consegue imprimir a sua personalidade 100% dentro de uma banda, porque é uma banda, tipo, você não vai conseguir dizer quem você é dentro de um coletivo, assim. Você vai expressar quem você é, mas você não vai conseguir imprimir quem você é realmente. E esse desejo tava muito crescente, assim, dentro de mim. Mas eu não me sentia nem um pouco segura, nem um pouco. Até hoje eu não me sinto, mas é isso. Vai estar com medo, vai com medo mesmo. Nem mesmo bege para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Esse processo foi maravilhoso, me ensinou muitas coisas novas que eu não conhecia. Eu achava que, tipo, o que vai ser, né? Tipo, tudo sempre novo, tudo... Ai, agora sou eu que tenho que dizer, eu que tenho que escolher, eu que digo isso aqui. Como é, Xênia? Então, um processo mesmo de apropriação de mim mesma, assim, tipo... Agora não tá na conta de ninguém, agora é tudo você. As escolhas de fazer com que, tipo, o disco tivesse uma identidade percussiva, que conversasse com os tambores de candomblé da Bahia, que conversasse com os tambores de percussão da santeria cubana e que se mimetizasse com uma linguagem de jazz afro-americano. Tipo, tudo isso, tipo, tava meio solto, assim, meio pairando, assim, precisava ser amarrado de algum jeito, sabe? E eu tentei fazer isso. Existem outras pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo fazendo a mesma coisa, à sua maneira. Eu acho que isso que é mais massa, assim. Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece?
Quando eu fui a Cuba pela primeira vez, uma das coisas que mais me deixou impressionada foi que, embora tenha todas as problematizações a respeito de ser um país comunista, as pessoas estão lá fechadas, mas eu nunca vi em lugar nenhum uma expressão, uma profusão e expressão de uma religiosidade tão grande quanto eu vi lá. E aqui, ao mesmo tempo, pessoas sendo apedrejadas na rua por professar a sua religiosidade. Então, o meu desejo, Pra Que Me Chamas, era pegar esses elementos da natureza, personificar, colocar em corpos humanos e dar toda a pompa e glória que eles merecem, assim. Então, é uma atmosfera de um não lugar, um lugar que não existe, parece estar suspenso, assim, é uma outra dimensão dentro da natureza, né? Dentro de uma natureza reconhecível pela gente, até lugares que as pessoas não sabem onde é, tipo a ilhota, que 9 entre 10 perguntas que eu respondo, onde é a ilhota, não vou revelar. Não fecha a conta, a cota é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe. Ali tudo tem fundamento, tudo tá costuradinho, desde por que Yansan tá segurando aquele pano branco, enfim, tudo aquilo tá muito conectado com os fundamentos realmente da religião, das mitologias, né? É um clipe que reverencia não só a figura de Exu, o que Exu está propondo na música, que é um questionamento a respeito dessas apropriações todas que o Ocidente se propôs, se deixou disponível a tomar para si. E a pergunta não é minha, é dele, porque quando eu estive em Cuba, eu estava andando no Callejón de Hamel, e é uma ruela construída por um artista chamado Hamel, até uma história meio parecida com a história da escadaria do Selarón, no Rio de Janeiro, que é um artista de rua que mistura junta com sucata e constrói aquela escadaria com tudo que ele acha na rua. É a mesma coisa com Hamel em Havana. E só que nessa ruela são vários assentamentos e todo monumento, toda escultura que você vê são homenagem aos orixás, especialmente a Eleguá, que é a nossa a ligação direta que a gente tem com o Brasil é Exu, que é o orixá dos caminhos, da comunicação, da tecnologia. Então, quando eu cheguei no final, quando acabou a rumba, que é uma manifestação cultural, tipo, as pessoas tocando tambores e cantando, é muito transcendental. Eu fui até o final e tinha um Exu costurado na parede, assim, e tinha essa frase, assim, pa que me llamas se tu não me conoces? Aquilo, parece que alguém tinha cravado um punhal no meu peito, assim. Voltei com aquilo. Cirilo, que é também o compositor dessa música, veio com essa música, tipo assim, meio pronta quase, e a gente foi terminar ela junto e fechou. E acho que uma das coisas mais impressionantes, pelo menos pra mim, nesse momento, é a literatura negra sendo professada, assim, e enriquecida com cabeças geniais a todo momento acontecendo. E para mim isso é muito impressionante, porque quando eu era criança eu não conhecia livros de pensadores, escritores negros. A minha mãe também não teve acesso a isso, muito menos minha avó, e assim por aí vai. Então essa cena específica é uma homenagem a todos os pensadores negros, a todos os escritores negros. Então, o meu clipe ele é uma ode à ancestralidade negra do passado, do presente e do futuro. Para mim é muito difícil fazer arte, porque não sei se eu sou pisciana demais, mas muito abissal, muita coisa. Eu preciso realmente aprender a ser mais objetiva, escolher. Então, tipo, o meu disco ele sai em um ano justamente por isso, assim, porque é um trabalho de entranhas mesmo, de organização, de pegar a maioria dessas coisas que me atravessaram e fazer sentido num disco só. Provavelmente coisas que ficaram de fora, perspectivas, visões de mundo que ficaram de fora, podem vir a fazer parte do segundo disco. O disco termina indo pro espaço, né? Ele termina com nave, tipo... Então, é um assunto que me interessa muito.
Enquanto lembrava a foto vagamente, alguém recordava nostalgicamente. Cérebro eletrônico avisou presente, expondo na rede descuidadamente. Shaniqua, que é meu alter ego americano, ela é uma arqueóloga cósmica viajando pelo espaço em busca de vida em todos os lugares onde ela pousa. Ela capta um sinal, tipo, de rádio, e ela vai parar nesse planeta que tá devastado. A princípio não tem vida nenhuma, e ela começa a achar indícios de vida. No que ela encontra esses indícios de vida, ela tem uma comunicação. A tecnologia da qual ela domina é a tecnologia dos elementos da natureza. Então, ela recebe mensagens através dos cristais, ela tem um alfabeto meio louco lá dela, ela tem uma comunicação com as plantas, com a terra, com a água. Então, ela vai achando esses elementos da natureza e vai se conectando até ela chegar num ponto que ela recebe um download, que ela chega num lugar onde ela já estava lá. Então, tipo, através de uma visão que ela tem sobre uma ancestralidade passada. Então, ela vai em busca de uma coisa apenas inocentemente atrás de uma vida, e ela acaba encontrando uma ancestralidade riquíssima. É lindo quando ela, tipo, tira a touca, né? E o cabelo dela tá trançado, e essa conexão é, tipo, ela é imediata, assim. Quando chispar a nave eu vou cruzar a órbita pro novo mar, que a nossa lua transbordou, vazou. Eu venho de um estado que as cantoras do axé, elas todas têm vozes muito graves. Então, tipo, eu queria ter voz grave porque era isso que era bonito, né? Então, só depois que eu mudei para São Paulo que eu comecei a estudar, fazer um monte de coisa, fui para LM, conheci outras vozes, ouvi discos, ouvi Esperança Spalding, ouvi Erykah Badu, vi que é possível ter um médio agudo e funciona. Começar a sentir essa voz por dentro, mas também essa voz silenciada, né? Essa voz que até 5 anos atrás estava, tipo, zerada, assim. Então, tipo, ter consciência da responsabilidade que é pegar um microfone, que é chegar, vir dar uma entrevista, saber o que dizer, né? Não decepcionar aqueles que vieram antes de mim, que lutaram tanto para poder eu estar aqui. E essa voz, amplificar essa voz, atualizar essa voz. Então, tipo, esse disco, a primeira coisa que ele me dá é uma voz. Então, artisticamente, eu simplesmente não desejei mesmo do meu próprio coração que eu queria todas as coisas que eu conquistei até agora, assim. Eu realmente só queria me expressar, eu só queria mostrar para mim mesmo que era possível gravar um disco, me expressar a minha maneira, dizer a minha maneira, em todos os detalhes, assim. Então, me mostrar que o fato de eu ser uma mulher negra não era um empecilho para poder ser uma artista, uma cantora, enfim, ser o que eu quiser. É a primeira coisa que esse disco me mostra. Na sequência vem indicação ao Grammy, começo de carreira internacional, milhões de coisas, prêmio, um monte de coisa que eu não imaginava, tipo, cantar com um artista tão grande quanto o Sil, como rolou agora no Rock in Rio. Nunca imaginei isso na minha vida, nunca mesmo, assim, tipo, eu sou imaginativa, mas, tipo, realmente, grandes surpresas, lançar o disco fora do Brasil imediatamente. Acabei de receber ele agora em vinil, a gente lançou ele no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Que demais! Ei, gente! Tira o vinil pra gente ver. É pretão mesmo, né? Acho que Ai, não, vem acho num que babá. era... Olha, gente, que chique. Gente, eles são muito detalhistas. Cada coisinha é uma surpresa. Ó, Ah, era preto mesmo. Shaniqua Johnson. Europa, Japão e Estados Unidos. E uma das coisas mais impressionantes pra mim é que eu sou uma artista independente, underground e independente, tipo, não tenho gravadora, tenho uma pequena estrutura que me ajuda, que organiza as minhas coisas, mas, de fato, é um trabalho muito artesanal, feito com todo o amor, com a mão, assim, tipo, tudo muito raciocinado, tudo muito pensado. Na verdade, essa é uma apresentação que eu fiz para algumas agências de publicidade. E aqui tem... A Xenia foi capa da Marie Claire nesse ano. Tem os videoclipes, colors, ao vivo, os números de seguidores, que já tá desatualizado isso. Preciso atualizar. Tô precisando atualizar isso, inclusive para levar pra Womex. Sim. Hoje em dia eu me sinto mais solar, então, tipo, tem várias coisas que vêm me atravessando
o autoconhecimento através do sagrado feminino. Muitas coisas tem assim, de uma maneira meio subjetiva, meio, tipo, tá na nuvem ainda. Mas eu sinto que é isso, assim, que não é fácil fazer um disco ou qualquer obra de arte, assim. Vamos fazer um disco. Não, pra mim não funciona assim. Eu realmente preciso ficar muito concentrada, meio que dar uma isolada, assim, para poder conseguir extrair aquilo que eu realmente estou querendo dizer, que eu realmente estou querendo manifestar. E permitir também ser esse canal, né? Eu geralmente penso que, costumo dizer, aliás, que eu não faço nada, assim, eu tô aqui como canal, como um portal de expressão mesmo do universo. A natureza tá o tempo todo dando na nossa cara, assim, tipo, todas as belezas, todas as complexidades, como é tudo organizado e como é tudo perfeito, assim, leva bilhões de anos para ficar desse jeito, tipo. Então eu me respeito muito nesse lugar e respeito muito a natureza, assim, tipo, quero muito estar à disposição da natureza nessa nova etapa para fazer um trabalho tão maravilhoso quanto foi o meu primeiro disco. Ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar a dimensões, vai mobilizar, fazer clarão, vocação para misturar. Ainda falta muita coisa para poder realmente todos nós, não só eu, mas todos nós, pessoas pretas, brasileiras, a gente sentir que a gente faz parte mesmo desse país. Porque a todo momento é o Brasil dizendo que a gente não pertence a esse lugar. Tenho muita consciência de que representatividade importa, mas ela sozinha ela não faz muita coisa, porque a gente continua reproduzindo uma ideia de que a pessoa negra ela só serve para ficar no palco entretendo a sociedade, mas ela não pode pensar, ela não pode interferir na estrutura, ela não pode dialogar com a sociedade, né? Sabe? Tipo, a gente ainda não é considerado nas políticas, os próprios partidos não têm representações negras, nas políticas, dentro dos plenários, você vê pouquíssimos representantes negros, advogados negros, né? Tipo, defendendo causas que são muito importantes para nós, professores, ensinando, educando uma sociedade por um outro olhar, descolonizar o olhar, desviciar esse olhar do que é feio, do que é bonito, quem pensa, quem não pensa, quem diz, quem não diz. Então, são muitos desdobramentos que, para mim, como uma artista jovem, eu tenho uma urgência de que isso aconteça amanhã. Mas eu não sou ingênua de saber. Eu sei que isso não vai acontecer amanhã, porque na história da humanidade as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é muito poderoso o que a gente está vivendo agora, num momento tão crítico, a gente ter vozes, tantas vozes incríveis, tão pertinentes, tão precisas, dizendo o que precisa ser dito. Para mim, o trabalho diário, as consciências diárias, as mudanças as alternâncias de poder, as mudanças de mentalidade, tudo isso no dia a dia vai transformar, vai fazer. Com certeza o meu tempo hoje é melhor do que foi o tempo da minha mãe. Com certeza o tempo da minha mãe foi um pouco melhor do que foi o tempo da minha avó. E assim, consequentemente. E claro que a gente não está nem em 20% do que a gente quer como sociedade. Eu falo a gente, não só as pessoas negras, todo mundo que quer viver num país, num planeta mais justo, mais equilibrado, onde as pessoas não sofram tanto para manter um sistema funcionando, né? Tipo, que para o sistema funcionar não custe a vida das pessoas, que é o que acontece no Brasil, infelizmente. Mas eu sinto que, nesse momento, sendo artista, e aí mais uma vez citando Nina Simone, é uma preocupação muito grande eu ser um artista e refletir o meu tempo na minha arte, assim, usar a minha arte como ferramenta de autoconhecimento, autocura, de entendimento de mim mesma, de capacidade de compreensão da minha existência e de me mostrar para mim mesma que é possível, que eu sou uma pessoa possível. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir.
vento.